Gostaria de, mais uma vez, se você puder abrir ou acessar a sua Bíblia, no livro, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2. Efésios, capítulo 2, do versículo 11 até o versículo 22. Nós estaremos celebrando daqui a alguns instantes a ceia do Senhor. E antes disso eu quero trazer uma meditação sobre a cruz, na dimensão da nossa comunhão uns com os outros e com o Senhor. O texto diz assim, Efésios capítulo 2, versículo 11 ao 22, ele disse: Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas. E naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiro quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas, agora em Cristo, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo os dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Amém? Esse texto é maravilhoso. Esse texto ele é muito especial porque ele, de uma forma muito sucinta, ali Paulo, ele consegue expressar a obra da cruz. E antes de você entender os versos 11 até o verso 22, se você ler ali do verso 1 até o verso 10, você vê que Paulo, ele resume a obra da cruz dentro do versículo 1 até o versículo 10, quando ele diz que vocês estavam mortos, nós estávamos mortos, nós estávamos satisfazendo as vontades da nossa carne, nós fomos salvos pela graça. Pode passar o próximo slide. Nós fomos salvos pela graça são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo, Deus nos fez assentar nos lugares celestiais, e somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos as boas obras. Esse é um resumo da obra da cruz. Nós estávamos mortos, nós estávamos satisfazendo as vontades da nossa carne. Essa morte espiritual é porque o propósito do nosso coração, o sentido das nossas vidas, era satisfazer as vontades da nossa carne. Ou seja, nós éramos escravos das vontades da nossa carne, do velho homem. Mas Deus nos ressuscitou pela graça, e Ele nos fez assentar em lugares celestiais. E Ele resume dizendo, Ele fez tudo isso para fazermos as boas obras. Por isso que eu digo, salvação, ela não é pelas obras, mas ela é para as obras. A salvação, ela não é alcançada por nenhum tipo de esforço, é pela graça. Mas a partir do momento em que nós somos salvos, nós somos preparados por Deus para as obras. Esse resumo aqui de Paulo é um resumo que alcançou
tanto judeus quanto gentios. Nós sabemos que o ministério de Paulo foi um ministério específico ali para nós, gentios. E quando ele resume esse texto, ele começa a dizer: portanto, por causa disso, por causa da obra da cruz. E aí agora ele começa a nos apresentar a dimensão da comunhão a partir da cruz. E eu quero pensar com você alguns princípios sobre a obra da cruz. O primeiro princípio, que a cruz nos aproxima de Deus. A cruz nos aproxima de Deus. Olha só o que Paulo nos expressa aqui nesse texto. Ele fala que por nosso esforço ou mérito não temos capacidade de nos relacionarmos com Deus. E no versículo 11 ele diz: os gentios e os judeus, todos os povos são unidos por Deus mediante a cruz. E é interessante você pensar, porque se Paulo ele diz que a partir da cruz nós somos unidos com Deus, significa que nós estávamos desunidos. Se ele diz que é na cruz que nós temos acesso, livre acesso a Deus, se ele diz que é na cruz que nós somos unidos com Deus, significa que antes da cruz nós estávamos distantes, separados de Deus. E é interessante esse texto no original, no grego, que esses separados, ele traz a origem de distante, alienado. É como se alguém que fosse excluído da intimidade de alguém. Alguém que não tem mais acesso àquela amizade. Alguém que não tem mais relacionamento com aquela pessoa. E queridos, quando nós pensamos nesse propósito da cruz de Jesus, como sendo uma obra redentora, que veio para os judeus, e que se estendeu a nós, gentios. Os judeus eram ali, queridos, você que talvez possa estar aqui nos visitando, e nunca tenha ouvido esse termo, os judeus eram o povo escolhido, o povo da promessa. A palavra de Deus nos diz que Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam. Quem eram os seus? Os seus eram judeus. E ele diz: e a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, a mensagem do evangelho, da salvação, da graça e da misericórdia de Deus, chegou a mim e a você, que não somos judeus, somos gentios, mas fomos alcançados por Jesus ali naquela cruz. E ele trouxe isso com um propósito, de nós sermos íntimos de Deus. A mensagem principal da cruz é nos aproximar de Deus, é criar uma ponte de uma reconciliação, onde eu e você falamos assim: Deus, eu quero ser o seu amigo. A amizade que Deus deseja, queridos, comigo e com você, não é uma amizade superficial, é uma amizade de intimidade. E ser íntimo de alguém, a gente sabe que demanda tempo, demanda transparência, demanda interesse, demanda dedicação. Eu quero te dizer que o Senhor, Ele está 100% dedicado para a sua vida. Ele está 100% dedicado para se relacionar com você. E qual tem sido a sua resposta? Então a cruz nos aproxima, e esse texto aqui ele diz que a obra de Jesus consiste em mostrar aos homens que Deus é seu amigo, e porque Ele é amigo deles, devem ser, por sua vez, amigos entre si. Isso é maravilhoso, queridos. Por meio de Jesus, tanto judeu como gentio tem o direito de acesso a Deus. A palavra que Paulo usa para isso aqui, queridos, aplica-se como se fosse a um sacrifício a Deus. O acesso dos homens à presença de Deus para ser consagrados ao seu serviço, a apresentação de um orador ou um embaixador à assembleia. O que isso significa, queridos? Isso significa que esse acesso que Jesus nos dá, é como se Ele estivesse nos apresentando diante do Pai e dizendo: olha, esse aqui está conosco, esse é o nosso amigo,
ele entendeu a sua amizade, ele nos introduz diante de Deus. Jesus nos introduz diante de Deus e nos leva novamente a nos relacionarmos com o Pai. O segundo princípio que nós entendemos nesse texto é que a cruz desfaz inimizades. Preste atenção, porque de ambos os povos fez um, derrubando a parede da separação que estava no meio. Antigamente, queridos, isso consistia em ordenanças. Depois ele fez dos dois um novo homem. Os dois grupos tinham se tornado um, não somente por meio de Cristo, mas em Cristo. E a morte de Cristo não somente removeu a barreira entre judeus e gentios, mas também a barreira entre ambos. É muito interessante você pensar sobre barreira, entendendo o contexto antigo, porque antigamente existia uma barreira física mesmo. Inclusive nos locais ali, nas sinagogas, existiam como se fossem colunas, como se fossem parapeitos, onde os judeus poderiam entrar e onde os gentios poderiam apenas observar. Havia uma separação dos costumes, havia uma separação dos ritos, havia uma separação da alimentação, havia uma separação cultural. E quando nós lemos esse texto aqui, que Paulo está nos dizendo, ele fez com que ambos em Deus se reconciliassem, ambos em Deus desfez toda essa inimizade, toda essa rixa. Os dois grupos tinham se tornado um, não somente um. O muro dessa inimizade era algo físico, e o Senhor destruiu essa barreira física e tornou os dois um só. Mas também a barreira que havia entre Deus. O sangue de Cristo aboliu, tornou nula a lei de Moisés e as suas intenções morais, que haviam sido firmadas de outra forma. A lei dos mandamentos expressa em ordenanças, o código em si, ou seja, todos aqueles rituais que haviam como obrigações que dividiam judeus e gentios, o Senhor anulou ali na cruz. E ele veio para dizer: está consumado. Tudo aquilo que vocês estavam fazendo por esforço humano, para poder chegar até a minha presença, eu estou dizendo, é pela graça que vocês são salvos. E nesse momento vocês se tornam um, em apenas um corpo. E toda a inimizade que havia entre vocês se acabou. Queridos, quando nós entendemos que o Senhor, através da cruz, Jesus, através da cruz, Ele nos une com Deus, e Ele desfaz a inimizade, significa que Ele começa a quebrar dentro de nós todos os preconceitos que possam existir, para que eu deva aceitar ou não aceitar o meu irmão e a minha irmã. Significa que Jesus, Ele começa a dizer: olha, judeu, você se acha cumpridor da lei, você se acha moralmente mais perfeito do que os gentios, porque eles comem carne de porco e você não come carne de porco, porque você guarda o sábado, ele não guarda o sábado, porque você cumpre isso, porque você faz determinada oração e ele não faz determinada oração. E eu quero aqui te dizer que não é por isso. Tudo isso que gera uma barreira entre vocês está destruído, e eu quebro essa barreira, e eu faço uma ponte entre a amizade de vocês. Queridos, isso é profundo demais. Isso é profundo demais, sabe por quê? Porque todas as vezes que o homem tenta criar uma barreira que separa pessoas, nós precisamos entender aonde está a graça de Deus. Todas as vezes que existe uma barreira que me separe do meu irmão, eu preciso entender o que a graça diz sobre isso. O que a graça de Deus diz sobre isso? Isso diz sobre a graça, ou isso diz sobre uma obrigação que o homem está colocando e me distanciando do meu irmão? Isso é muito importante você pensar. O terceiro princípio que nós lemos é que a cruz não somente nos une com Deus, não somente desfaz a inimizade, mas a cruz nos une em uma mesma família. Preste atenção no texto que diz aqui, né? Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito.
em um mesmo espírito. Assim já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. E é interessante você pensar que concidadãos é que possui a mesma cidadania com os outros, de gentios que foram recebidos na comunhão dos santos e do povo consagrado a Deus. Os crentes gentios agora compartilham dos direitos de cidadãos na Jerusalém celestial, sendo donos da casa com direitos de família. Queridos, isso certamente foi algo que no coração dos judeus trouxe muita confusão, porque os judeus tinham sobre eles uma promessa: o nosso pai Abraão, o nosso pai Jacó, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Nós somos os guardiões das leis do nosso profeta Moisés, e nós somos um povo escolhido, o povo que foi liberto ali da escravidão, o povo da promessa, o povo que recebeu uma terra por herança. E agora você está dizendo que existem outras pessoas que aos nossos olhos são considerados bastardos e são herdeiros desta mesma promessa? Esse é o contexto. É muito interessante quando você lê esse texto, você pensar que quando o Senhor está falando, nós somos de uma mesma família, nós somos herdeiros de tudo aquilo que os judeus tinham, então agora essa herança é para todos. Nós precisamos entender que os dois grupos tinham se tornado um, não somente por meio de Cristo. Uma das grandes verdades desta epístola, queridos, é que judeus e gentios estão unidos no corpo de Cristo. Somos concidadãos dos céus. Tudo isso havia se transformado com a morte de Cristo, que ocorreu para que todos os homens, sem distinção, por intermédio dessa nova maneira, Deus está tão acessível aos gentios quanto aos judeus. A cruz de Cristo nos faz uma família. Queridos, uma família é muito mais profundo só do que se desfazer uma inimizade. Porque Jesus aqui, ele falou o seguinte: eu trago vocês para perto do Pai. Então, eu trago vocês para um relacionamento. A inimizade que tinha entre judeus e gentios, eu desfaço, e vocês se tornam amigos. Tudo bem. E aí, se você for pensar numa lógica, né? Digamos que você tem um amigo seu que você é brigado com ele, e aí vocês fizeram as pazes, ok? E aí eu falo assim: Wesley, vocês fizeram as pazes, tudo bem, mas agora você vai para sua casa e ele vai para a casa dele. Só que Jesus estreita, ele fala: não, vocês vão ficar na mesma casa. Não somente ele pegou aquilo que era por herança apenas de um, que se considerava detentor de todas as coisas, mas ele disse: eu torno vocês amigos, e vocês estarão na mesma família, na mesma casa, no mesmo edifício, porque eu sou cabeça, e vocês serão edificados em um só. Meu Deus, essa é a união que nós temos na cruz. A cruz de Jesus não é para nos trazer para um corpo onde você se torna um número numa igreja, ou onde você ocupa uma cadeira, mas é um lugar onde você se torna família. Família. E queridos, família é só alegria? Luzia, família é só alegria? Não é. Leila, família é só alegria? Quem dera, né? Queridos, não é. Na família nós conhecemos a realidade de quem nós somos. Nós vemos que nós não somos tão perfeitos como nós imaginávamos. E nós vemos pessoas que nós imaginávamos que talvez seriam perfeitas, que não são como são. Mas ali, nós entendemos que existe algo que nos une. E o que nos une é maior do que as nossas imperfeições. Aquilo que nos une é muito maior do que aquilo que nos separa. Aquilo que nos une é muito maior do que as nossas diferenças. Aquilo que nos une é eterno, e as nossas diferenças, elas são passageiras.
Eu preciso entender isso quando eu olho para o meu irmão, e quando o Senhor nos une e Ele fala: vocês serão uma família. E por último, a cruz nos faz um. A cruz nos faz um. O objetivo dele era criar em si mesmo, os dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com dois, os dois em um corpo por meio da cruz. É interessante você pensar que essa palavra no grego, e é todas as vezes que você tiver a oportunidade de ler, hoje tem muitos aplicativos que você consegue ver o significado da palavra, e existem duas palavras aqui, uma expressão aqui no grego para você falar novo, seria o kainos, né? Que seria uma expressão de algo novo que nunca existiu, e teria uma outra expressão que seria o neos. Então, por exemplo, eu posso dizer que eu comprei essa Bíblia nova, e essa é uma Bíblia nova que eu comprei, mas existem outras Bíblias novas como essa. A Ângela tem uma, o Geilson tem outra, o pastor Juarez tem outra, o Ricardo tem outra, e tantos outros têm. Mas o que Paulo está usando aqui é o neos, então ele está dizendo: olha, essa água nunca existiu. Essa água nunca existiu, é algo novo que está sendo criado. Então, quando o Senhor ele está dizendo que Ele está unindo judeus e gentios, Ele está dizendo: não existe algo comparado a isso que está sendo criado. Eu estou criando agora, e isso é novo aos meus olhos e aos seus olhos. Então, quando o Senhor ele fala que Ele está fazendo um novo, Ele está criando algo novo que nunca havia existido. Isso é muito importante você entender, porque a profundidade de Jesus, Ele está querendo dizer o seguinte: olha, judeus, agora vocês vão se tornar como os gentios. Olha, gentios, agora vocês vão se tornar como judeus. Quando o Senhor ele está dizendo isso, Ele está falando: eu não quero converter os judeus aos gentios, nem os judeus aos gentios, nem os gentios aos judeus. Eu estou dizendo que eu estou fazendo um novo homem no meu modelo, na minha perspectiva, na minha Jerusalém celestial, naquilo que eu tenho como propósito para uma nova geração. Queridos, isso é especial demais, porque o que Jesus está falando aqui, que Ele está dizendo que eu não quero converter todos os judeus em gentios, ou todos os gentios aos judeus, mas sim com ambos um novo tipo de pessoa, permanecendo o judeu e gentio, o gentio. Isso é muito importante. Isso é tão importante a gente pensar, que tantas vezes a gente deseja fazer isso. Hoje existe uma consciência mais clara de quando nós vamos evangelizar povos, talvez, povos mais distantes, de que nós precisamos apresentar Jesus dentro daquela cultura, dentro daquele contexto, para que eles possam experimentar Jesus da forma como eles entendem, porque o Senhor não quer transformar africanos em europeus, nem latinos, nem em europeus, mas Ele quer, na dimensão daquilo que nós vivemos, mostrar quem nós somos. A intenção de Jesus não é fazer de todos os homens uma só nação, mas sim que haja cristãos índios, cristãos africanos, cuja unidade resida em seu cristianismo. A unidade em Cristo é unidade em Cristo e não em uma mudança externa. A unidade em Cristo é uma unidade em Cristo e não em uma mudança externa. Isso é muito importante a gente pensar, porque a unidade em Cristo produz cristãos. Pode passar para a gente o último slide. A unidade em Cristo produz cristãos cujo cristianismo transcende toda a diferença local e racial. Produz homens que são amigos entre si, porque são amigos de Deus. Homens que são um, porque se encontram na presença de Deus, a quem todos têm acesso.
a unidade em Cristo. A cruz de Jesus, ela nos uniu com Deus. A cruz de Jesus desfez toda a inimizade. A cruz de Jesus nos levou para sermos uma família. E a cruz de Jesus nos faz um. A cruz de Jesus produz em nós unidade. A cruz de Jesus produz em nós comunhão. E todas as vezes, querido, que eu pensar que possa existir algo que me separe do meu irmão, eu preciso olhar para a cruz. Todas as vezes que eu olhar e falar bem assim, nossa, mas isso é muito grande, isso é tão difícil de superar, eu preciso falar. O que a cruz diz sobre isso? O que Jesus fez para a minha vida? Feche seus olhos, nós vamos orar. Eu não sei qual destes pontos, nessa manhã, você precisaria apresentar ao Senhor. Talvez você fale assim, pastor, nessa manhã eu preciso entender a cruz, entender a dimensão da intimidade. Eu quero me tornar íntimo, eu quero me tornar unido com Deus. Eu nunca tive a oportunidade de fazer uma oração de unidade com Deus. Ou talvez você fale, pastor, eu estou distante de Deus, eu estou muito distante, eu me sinto distante. E nessa noite o Senhor, Ele quer te chamar de volta para um relacionamento e para a intimidade com Ele. Talvez você fale, pastor, eu quero orar ali pela inimizade, tem sido tão difícil conviver com alguma pessoa, tem sido tão difícil para mim me relacionar na minha família, no meu trabalho, com meu irmão, minha cunhada, minha sogra, meu sogro. Pastor, eu preciso perdoar algumas pessoas. Eu preciso perdoar algumas pessoas. Quando eu olho para elas, eu vejo uma barreira tão grande, que eu quero que essa barreira, ela se desfaça. Eu quero te dizer nessa manhã que o Senhor, Ele já desfez essa barreira por você. Talvez você fale assim, pastor, eu quero me tornar um com essa igreja. Eu quero fazer parte desse corpo. Eu tenho me sentido distante desse corpo. Eu quero me fazer parte. Eu vou orar. Se você quiser fazer uma dessas orações, repita comigo. A primeira oração é uma oração em que você entrega a sua vida para Jesus. E ela é assim: Senhor Jesus, eu reconheci nesta manhã que o Senhor morreu por mim. E que o Senhor morreu naquela cruz para me trazer de volta e ser um amigo de Deus. Eu abro meu coração nesta manhã e digo sim, eu quero ser amigo de Deus, em nome de Jesus. Se você quer fazer uma oração de restauração de relacionamentos, repita comigo essa oração: Senhor Jesus, me ajude a perdoar, me ajude a aceitar o outro, me ajude a entender que as diferenças que eu tenho sobre qualquer pessoa não são maiores do que aquilo que o Senhor fez na cruz. Então eu te peço, me ajude e reconcilia essa amizade em nome de Jesus. E a terceira oração é para aqueles que querem fazer parte do corpo. E ela é assim: Senhor Jesus, eu quero fazer parte deste corpo, da igreja de Cristo. Eu tenho estado distante, ausente, mas nesta manhã eu quero caminhar de novo com os meus irmãos. Me ajude, fortaleça o meu coração, em nome
de Jesus. De olhos fechados ainda, eu quero saber se você nessa manhã fez alguma dessas orações aqui. Quem orou nessa manhã comigo, entregando a sua vida para Jesus, falando assim: Deus, Jesus, eu quero ser amigo de Deus. Você que orou assim pela primeira vez nessa manhã, levante uma de suas mãos. Eu quero te conhecer, quero orar com você daqui a pouco. Você que nessa manhã orou, entregando a sua vida para Jesus. Temos alguém nesta manhã? Temos alguém? Amém, glória a Deus. Você que nesta manhã fez as duas orações, a primeira oração, a segunda oração sobre reconciliação, eu quero te dar um incentivo. Você orou aqui, já liberando essa pessoa, mas saia daqui e tome uma decisão, tome um passo prático. Ligue para essa pessoa, mande uma mensagem, se encontre e libere aquilo que Deus gerou nos seus lábios nessa manhã, no seu coração, em nome de Jesus. E você que fez uma oração dizendo assim: eu quero me reconciliar com o corpo de Cristo, com a igreja, você é muito bem-vindo. Eu quero já te convidar para você participar de uma de nossas células. Nós somos uma igreja em células, nós nos reunimos semanalmente em grupos pequenos, compartilhando do amor de Deus, compartilhando da comunhão, e você é o nosso convidado. Se você deseja participar, procure um dos irmãos da igreja, ou a nossa equipe ali da integração, aqui no final do culto de jaleco verde, que eles vão te dar maiores informações. Amém?